Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, né? Isso, dia 8 de julho. Então, vamos lá seguir, né? Nossa programação normal das nossas aulinhas, certo? De ciências. Hoje é quarta-feira, aula de ciências, né? Segunda tivemos aula de português, terça aula de gramática e hoje é aula de ciências, quarta-feira. Te está aguardando chegar as produções de texto que eu passei, tá? Vocês têm até a próxima segunda-feira para me repassar as produções de texto. Lembrando que essas produções de texto vai valer nota em português, tá? Nota máxima de 0 a 10, tá? A primeira produção de texto que eu passei, que foi sobre o Covid-19, lembra para vocês falarem, foi a nota da segunda unidade. Então, essa agora vai ser a nota da terceira unidade. Então, quem me repassar essa produção de texto que eu pedi para vocês falarem o que vocês querem ser quando crescer, né, de no máximo 12 linhas. Quem me repassar vai ter a sua notinha, certo? Ok, na nossa terceira unidade, certo? Então vamos lá, porque tudo vai valer nota. A participação da aula vai valer nota. A participação dos trabalhos vai valer nota, dos ditados, produções de texto, pesquisas, né? A participação de estar sempre conversando com o professor, mandando as atividades, atualizando, tirando as dúvidas, tudo isso vai valer nota, certo? Vamos lá, lembrando que estamos utilizando o nosso horário como se fosse horário normal de aula. Então, estamos seguindo o cronograma normal de aula, certo, meu quinto ano? Então, vamos lá. Hoje, aula de ciências, nós vamos trabalhar um assunto muito interessante na páginazinha 51. Peguem aí o livrinho de ciências e abram na páginazinha 51, trabalhando, hoje o nosso tema é: os animais precisam se alimentar. Então, saímos das produções dos alimentos, né? Como é que o alimento é produzido, quais são os tipos de alimento, né? Como é que tudo se forma. Saímos dessa etapa e agora vamos partir para a etapa dos animais, né? Os animais precisam se alimentar. Vamos lá. O processo de nutrição por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes é essencial para recompor as substâncias gastas com a realização de atividades vitais, obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes, entre outras. No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas como herbívoras, carnívoras e onívoras. Então, nas herbívoras, né, são as espécies que se alimentam de vegetais ou parte deles. Dentre os herbívoros existem os que comem frutos, classificados como frugívoros. Algumas espécies de morcegos e pássaros. Outros se alimentam de néctar, né, os nectarívoros, beija-flor, abelha, e os que consomem folhas, os folívoros, capivara, bicho, preguiça. As carnívoras são aquelas que se alimentam de outros animais. Algumas se alimentam da carne, como a onça, a piranha, o jacaré, enquanto outros, como o sanguessuga e o carrapato, sugam sangue de animais maiores. As onívoras são animais que se alimentam tanto de partes vegetais como de animais. São exemplos o porco, a galinha e a raposa. São classificados ainda de detritívoros os seres vivos que alimentam-se de matéria morta, restos de animais ou plantas. Aqui nós temos o urubu cabeça preta. O urubu de cabeça preta é uma espécie detritívora, presente em todo o território brasileiro. Possui grande importância para o meio ambiente porque ajuda a eliminar as carcaças animais da natureza. A espécie pode ser encontrada com frequência nos lixões dos centros urbanos. Então, a gente sabe que os urubus se alimentam, como a gente fala, né, carniça, né, popularmente falando. Então, eles são essenciais para que tudo isso, né, seja... eles comem, né, todo esse tipo de restos, né, de carcaças de animais. A cadeia alimentar. Os seres vivos estão adaptos a viver em seu ambiente e nele encontrar tudo o que precisam. E para obter o seu alimento, as espécies dependem umas das outras. Sendo assim, cada animal e planta existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione em perfeito equilíbrio. As plantas produzem seu próprio alimento e, ao fazer isso, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio utilizado pelos animais na respiração.
Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Gente, ó, aqui Tia vai dar uma resumidazinha, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, não tem tanto espaço para isso. Então vejam só, aqui nós iremos falar sobre a cadeia alimentar. Como seria a cadeia alimentar, né? Um animal depende do outro. Então, para que essa cadeia alimentar continue sempre fluindo, né? Nós temos aqui vários exemplos, né, que falam, aqui na página 52 está nos mostrando os componentes da cadeia alimentar, que são os produtores, consumidores e decompositores, né? O produtor que produz, o consumidor que consome, come, e o decompositor, né, que solta, acaba com o que ele acabou produzindo, né? Aí nós temos também, aqui diz que como não são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso consomem outros seres vivos. Os animais são chamados de consumidores. Então, os consumidores, eles têm que comer outros animais. Então, cria esse ciclo. Para que a gente entenda melhor, olhem aqui na página 53 como funciona, né, a cadeia alimentar. Vejam só, aqui nós temos o milho é o ser produtor dessa cadeia alimentar, o milho. O milho, ele serve de alimento para o rato, é isso? O rato serve de alimento para a serpente, certo? A serpente se alimenta do rato, não é isso? E os animais e vegetais mortos são decompostos por fungos e bactérias, e as substâncias liberadas são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Então, é um ciclo, né? Através do milho vem o rato, através do rato vem a serpente, através da serpente vem os seus restos de vegetais mortos que se transformam em fungos e dá-se mais uma vez o alimento, a criação do milho. Então, essa cadeia alimentar, ela está sempre fluindo, ela está sempre sendo, como é que eu poderia dizer, ela está sempre sendo reproduzida, né? E é para isso que se funciona a cadeia alimentar, né? Aí aqui nós temos o desequilíbrio na cadeia alimentar. Na natureza, há um equilíbrio entre os vários tipos de reprodutores, na página 54. Consumidores e decompositores. Mas esse ciclo pode ser prejudicado caso ocorra alguma interferência humana ou natural. É o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Observe o exemplo a seguir. Aqui nós temos, né, um rio, né, que está aparentemente limpo. Mas daí, ó, nós temos aqui um cano, né, de esgoto. Devido à poluição das águas, muitos peixes morreram, né? Então acontece que as plantas aquáticas proliferaram porque os peixes menores, que eram seus predadores, sumiram. E como eles eram o alimento das espécies maiores, elas também foram desaparecendo, diminuindo a oferta de peixe no ambiente. Então aqui está afetando a cadeia alimentar, né, dos peixes, né? Porque os peixes se alimentam das plantas, dos fungos. Então, a partir do momento que os peixes desaparecem, não tem os peixes para se alimentar da planta. E assim, sempre se reproduzir, criar essa cadeia alimentar, né? Então, a preservação do meio ambiente é muito importante para que haja, né, esse tipo de reprodução da cadeia alimentar. Partindo aqui para atividades, no primeiro quesito está dizendo: monte no espaço abaixo uma cadeia alimentar com todos os componentes. Faça os desenhos dos seres vivos e escreva o nome de cada um. Não se esqueçam de indicar com setas como ocorre o ciclo da energia. Então, através desse exemplo que nós temos aqui na página 53, vocês irão fazer aqui uma cadeia alimentar, né? Como seria esse tipo de cadeia alimentar? Você vai pegar, né, um tipo de plantinha que nasce ali, certo? De um resto de decomposição, de resto de fungos, de animais, que vai se transformar, né, em uma plantinha, em algo enraizado, que vai servir de comida para um animal. Esse animal vai servir de comida para outro animal, certo? Então, assim você vai criar essa cadeia alimentar, certo? Criem aí uma cadeia alimentar de acordo com essa paginazinha 53. Agora responda: o que aconteceria caso um dos seres vivos da cadeia alimentar acima fosse extinto do ambiente devido a alguma interferência? Você vai comentar, né, quanto é importante que as cadeias alimentares sempre se desenvolvam. Por quê? Porque se não acontecer esse certo tipo de desenvolvimento, vai acontecer um desequilíbrio ecológico, né? Esse desequilíbrio ecológico vai interferir
né, na cadeia alimentar dos demais seres vivos. Então pode acontecer que muitos deles venham chegar a ser extinto. Então temos que explicar aqui a importância, né, da cadeia alimentar sempre seguir essa sua regra, ok? Partindo aqui, ó, para nossa paginazinha 55, o segundo quesito tá falando sobre o rei dos urubus, né? Aqui nós temos um textinho, né, que eu vou resumir para vocês, que fala, né, sobre o urubu-rei, né, que é uma espécie de ave que possui como características marcantes a presença de uma espécie, né, de crista próxima ao bico e a cabeça com a coloração viva em tons vermelhos e alaranjado. Além do seu tamanho, é bem maior que outras espécies de urubu e colorido exuberante. O urubu-rei ganhou esse apelido devido ao seu comportamento alimentar, pelo fato de ser o primeiro a abordar uma carcaça, né? Como tem o bico mais forte que as demais espécies de urubu, ele é capaz de romper o couro resistente dos animais mortos e se alimentar antes de todos. Enquanto isso, os outros urubus aguardam que o rei se afaste para poder então consumir o alimento. Então ele leva esse nome, né, de urubu-rei por ter essa vantagem, né? O seu bico, né, bem mais forte, bem mais resistente, ele consegue, né, cortar as carcaças bem mais rápido, né? Como os outros não conseguem, tem que esperar ele se alimentar para poder, né, chegar a se alimentar. Então, na letra A tá perguntando, de acordo com o hábito alimentar, como o urubu-rei pode ser classificado? Ele é classificado como detritívoro, tá, gente? Coloquem aí, detritívoro. Letra B. Porque essa espécie aborda a carcaça de um animal antes dos demais urubus. Ele possui o bico mais forte, foi como eu expliquei, né? Por ele possuir o bico mais forte que as demais espécies, e ele é capaz de romper o couro, né, dos animais mortos. Então ele leva esse nome de urubu-rei por conta dessa vantagem, né? Letra C. Qual é a importante função que os animais que se alimentam de outros animais mortos desempenham no meio ambiente? Eles contribuem, gente, para eliminar as carcaças de animais mortos da natureza, certo? Terceiro quesito, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os animais herbívoros podem ser classificados em frugívoros, nectarívoros e folívoros, de acordo com a parte do vegetal que consomem? Sim, verdadeira, marque V na primeira. Uma cadeia alimentar é formada de produtores, consumidores e decompositores? Sim, verdadeiro. Se começa, né, com os produtores que produz, os consumidores que consomem, os decompositores, né, que solta a comida ou acabam morrendo. Os animais que se alimentam de outros animais são os decompositores? Falso, não são os decompositores, são os consumidores, né? Próximo. As águas são seres vivos produtores no ambiente aquático? Sim, botem V. De acordo com o hábito alimentar, o homem pode ser classificado como onívoro? Sim, verdadeiro. A página 56, né, vocês vão observar a cadeia alimentar abaixo, depois vamos responder as questões. Nós temos aqui, né, a plantinha, certo? A plantinha, ela serve de alimento para o besouro. O besouro serve de alimento para o sapo. E o sapo serve de alimento para a águia. Então, nós temos aqui esse tipo de cadeia alimentar. Também existe outro exemplo aqui de cadeia alimentar para vocês usarem no primeiro quesito. Então, aqui na página 56, vocês vão responder para mim essas questões de acordo com essa cadeia alimentar. Na letra A está dizendo qual é o produtor dessa cadeia alimentar e por que ele recebe essa classificação. O produtor, gente, tá na cara que é a planta, né? A planta está sendo o produtor porque ele é capaz de produzir seu próprio alimento, tá? Ele cresce, ele nasce, ele pode se reproduzir. Então, esse aqui, o reprodutor é a planta, tá? Coloquem aí na letrinha A. Letra B, classifica os consumidores de cada cadeia alimentar em herbívoros e carnívoros. Ó, o consumidor herbívoro é o besouro, ele é o besouro porque ele está comendo a plantinha. E os consumidores carnívoros é o sapo e o gavião, porque ele está se alimentando de outros animais, tá? Então eles são carnívoros. Quinto, qual é a função dos decompositores na cadeia alimentar? Explique com as suas palavras. Gente, esse aqui é pessoal, vocês vão dizer qual é a função dos decompositores na cadeia alimentar. Mas assim, vocês podem falar, né, que os decompositores, eles são capazes de decompor a matéria orgânica, liberando água, sais e outras substâncias que enriquecem o ambiente, enriquecem o plantio para
reproduzir a plantinha novamente. Então, vocês podem falar sobre isso dos decompositores, certo? Ó, nós concluímos aqui a nossa atividade, tá? A tia ajudou vocês a responderem todas as questões, certo? Do primeiro ao quarto. E, ó, vai ficar para vocês para casa atividade no livro de reforço, páginas 144 e 145, que é esse mesmo assunto, tá? Vocês continuam com esse assunto. Os animais precisam se alimentar. Vocês vão responder as questões só desse assunto. Os animais precisam se alimentar. Páginas 144 e 145 do livro de reforço, ok? Ó, ficamos por aqui na nossa aulinha de quarta-feira. Já teve que ser um pouquinho breve, porque não tem muito tempo pro vídeo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas podem falar, tá? Próxima semana a tia vai vir com a aulinha abordando melhor essa cadeia alimentar. Eu vou trazer um cartaz para vocês explicando melhor como funciona a cadeia alimentar, certo? Pra gente entender cada vez mais esse assunto, ok? Então, ficamos por aqui, certo? Até amanhã, até a nossa próxima aulinha. Tchauzinho!